multidão dos que crerão era só o coração e a alma, uma somente, uma semente. Queridos, vamos seguir nosso estudo na carta de Paulo aos Gálatas. Na semana passada nós entramos no segundo capítulo da carta de Paulo aos Gálatas e vimos do versículo 1 até o versículo 10. Hoje nós vamos ver apenas 4 versículos. Versículo 11, 12, 13 e 14 do segundo capítulo da carta de Paulo aos Gálatas. Vamos ver com bastante tranquilidade os versículos bíblicos com relação ao capítulo 2. Só para lembrar aos irmãos algumas coisas que nós comentamos na semana passada. Paulo diz aqui no versículo 21 do primeiro capítulo que ele foi para as regiões da Síria, e a capital da Síria é Antioquia, e Paulo também foi para a Cilícia, e lá na região da Cilícia havia uma cidade chamada Tarso, que era justamente a cidade de Paulo, onde ele nasceu, por isso ele é chamado Paulo de Tarso, ou Saulo de Tarso. E aí, meus irmãos, 14 anos, aí no verso 1 do capítulo 2, diz assim: 14 anos depois dele ter andado por essas regiões aqui, da Síria, da Cilícia, depois de 14 anos, ele sobe outra vez para Jerusalém, acompanhado de Barnabé, e leva junto dele, de Barnabé, o Tito. Este Tito é aquele moço, aquele cristão que nós vimos sobre a carta de Paulo a Tito alguns domingos atrás. É este mesmo cidadão. E aí, meus queridos irmãos, nós vimos aqui no verso 2, do capítulo 2, que Paulo sobe a Jerusalém outra vez por causa de uma revelação divina que tinha chegado a Paulo. E essa revelação de Deus disse a Paulo para Paulo subir de novo a Jerusalém, que lá ele tinha que fazer uma coisa muito importante. Que coisa importante seria essa? Expor o Evangelho, o mesmo Evangelho que Paulo pregava aos gentios, fora de Jerusalém. Mas em particular, Paulo teria que expor este mesmo Evangelho aos que pareciam, aí eu até sublinhei isso na minha Bíblia, aos que pareciam de maior influência. E nós vimos aqui no domingo passado que esses que pareciam de maior influência eram aqueles registrados no versículo 9 do capítulo 2, que eram Tiago, Cefas, ou Pedro, o apóstolo Pedro, e João. E nós vimos aqui também que, além destes homens parecerem de maior influência no seio da igreja de Jerusalém, junto aos judeus convertidos ao cristianismo, estes homens, Tiago, Pedro e João, Tiago, Cefas, ou Pedro e João, eles eram reputados. As pessoas tinham dado a eles uma reputação, e eu disse a vocês que eles não tinham essa reputação, foi dado por Cristo, foi dado a eles uma reputação de serem colunas. Eu disse aqui que na igreja de Cristo não tem coluna. Eu falei aqui que na igreja de Cristo tem pedrinhas pequeninas, bem pequenininhas, que formam o edifício da igreja, invisível. E aí, meus queridos irmãos, Tiago, Cefas e João ouvem da boca de Paulo, do apóstolo Paulo, aquela mensagem evangelística, a mesma que Paulo pregava aos gentios. Paulo
também pregou aos judeus e também pregou a estes homens, que eram reputados colunas e que pareciam de maior influência, que eram Pedro, João e Tiago, que estavam em Jerusalém pregando o evangelho aos judeus. Porém, eu disse a vocês que havia um problema sério na igreja de Jerusalém. E aí, meus irmãos, eu gostaria de pedir que vocês abrissem novamente, marquem por favor a página de Gálatas e vão comigo para Atos, por favor, Atos dos Apóstolos, no capítulo 15. Meus irmãos, eu não vou ler hoje novamente o versículo 1 até o versículo 5 do capítulo 15 de Atos. Por quê? O que é que estava acontecendo na igreja de Jerusalém? Na igreja de Jerusalém havia alguns homens judeus que seguiam a lei mosaica no que dizia respeito especificamente aqui de Atos 15 à circuncisão. E eu disse aos irmãos que antigamente, dentro do período mosaico, dentro do período da antiga aliança ou do antigo pacto de Deus com o povo de Israel, havia uma marca física externa que os homens, que os machos recebiam, que era a circuncisão. Cortava-se a pele do prepúcio do órgão sexual masculino, e esta era a marca externa que conduzia aquele homem a ser de Israel. Ele era circuncidado. E o problema, meus queridos irmãos, é que esses judeus convertidos ao cristianismo, eles desejavam manter esta prática ou este costume de se cortar a pele do prepúcio dos órgãos sexuais masculinos dos gentios. Gentil não é judeu, gentil não é israelita, gentil não fazia parte da antiga aliança, gentil não fazia parte do antigo pacto. Porém, estes homens anunciavam que você se converteu? Espera um pouquinho, vamos te circuncidar também. Querendo dizer o quê? Que o cristianismo nada mais era que um judaísmo melhorado. E o cristianismo, meus irmãos, não é um judaísmo melhorado. O cristianismo não tem nada a ver com o judaísmo, no que se diz respeito ao Cristo, nada a ver. Mas o problema na igreja de Jerusalém é que gentios estavam sendo orientados a se circuncidarem e ter costumes e hábitos que não eram próprios do seu povo gentil, que não era judeu, povo que não era judeu. Aí no verso 6 do capítulo 15 de Atos diz assim, que os apóstolos e alguns presbíteros se reuniram para examinar essa questão da circuncisão. Havendo grande debate sobre este ponto, Pedro tomou a palavra e lhes disse: irmãos, vós sabeis que desde há muito Deus me escolheu dentre vós para que, por meu intermédio, ouvissem os gentios a palavra do Evangelho e crescem. Ora, Deus que conhece os corações, lhes deu testemunho, concedendo o Espírito Santo a eles, como também a nós concederam. E Pedro está falando que, irmãos, estes homens gentios receberam o Espírito Santo independentemente da circuncisão. Olha o que Pedro está falando aqui. Eles foram salvos independentemente da circuncisão. Aí no verso 9 ele diz assim: e Deus não estabeleceu distinção alguma entre nós, judeus, e eles, gentios, que não são judeus, purificando-lhes pela fé o coração. Ou seja, não há necessidade mais de sinais externos no macho para sabermos que ele faz parte do povo de Deus. Aí Pedro continua no verso 10: agora, pois, por que tentais a Deus, pondo sobre a cerviz ou sobre
sobre estes discípulos um jugo que nem nossos pais puderam suportar, nem nós. E que jugo que é este que Pedro está falando? Esse jugo, meus irmãos, Pedro não está se referindo à lei. Por quê? A lei não é pesada, se ela for bem interpretada. E como é que a lei deve ser interpretada? Da seguinte maneira: lei não salva, lei não conduz ninguém a Cristo, lei não pode salvar. Se a lei não pode salvar, nós não podemos empreender na vida dessas pessoas, na serviço dessas pessoas, algo que nem nós, nem nossos pais puderam suportar. O que é que os pais deles não puderam suportar? Que a lei salva. Era impossível ao judeu seguir todos os ditames da lei. Ninguém conseguia. Ou seja, se ninguém conseguir cumprir a lei na sua exatidão, ninguém estaria salvo. Vocês querem maior peso do que esse? E Pedro diz assim: meus irmãos, a lei não salva. Não coloquem sobre esse serviço ou sobre a vida destes homens, destes gentios, algo que nem nós podemos cumprir. E no verso 11 ele diz: mas cremos. Agora o que Pedro fala, meus irmãos? Mas cremos que fomos salvos pela graça do Senhor Jesus, como também aqueles que não são circuncidados, os gentios, o foram. Palavras belíssimas de Pedro, palavras certeiras de Pedro. Mas, meus irmãos, Pedro tem um histórico, e a Bíblia nos relata o histórico de Pedro. Eu queria que os irmãos abrissem comigo um pouco para trás aí, no Evangelho do Senhor segundo Lucas. Antes de entrarmos em Gálatas, vamos ver só isso aqui para nós compreendermos um pouquinho. Antes de entrarmos em Gálatas, na carta de Paulo aos Gálatas. Irmãos, lá no evangelista Lucas, no capítulo 22, no capítulo 22, versículo 31, este mesmo Pedro, que em Atos 15, 11, diz assim: cremos que fomos salvos pela graça do Senhor Jesus, como também aqueles gentios que não foram circuncidados também o foram. Este mesmo Pedro, um tempo antes, na vida dele, enquanto Jesus ainda estava presente, corporalmente falando aqui na terra, no verso 31, Jesus fala assim para ele: Simão, Simão, Pedro, Pedro, eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo. Eu, porém, roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Tu, pois, quando te converteres, fortalece os teus irmãos. Olha só o que Jesus fala para Pedro: Pedro, quando você for resgatado por Deus, quando você for convertido, quando você tiver mudança de vida, fortalece os teus irmãos, Pedro. Aí Pedro fala assim: Senhor, estou pronto para ir contigo, tanto para a prisão como para a morte. Jesus fala para ele assim: Pedro, quando você se converter, ou quando, melhor dizendo, quando você for convertido, fortalece os teus irmãos. Parece que Pedro não ouve o que Jesus falou. Parece que ele não está focado no que Jesus falou, porque ele fala algo aqui que não tem nada a ver com o que Jesus falou. E, meus irmãos, isso é interessante. Se nós pegarmos os evangelhos e formos estudando versículo por versículo, capítulo por capítulo, nós vamos ver o quanto que os discípulos faziam isso. Jesus falava uma coisa, as pessoas diziam algo totalmente diferente para Jesus. Jesus chamava as pessoas para pensar em algo espiritual, as pessoas não conseguiam. Elas respondiam para Cristo algo terreno, algo terreal, algo que não era espiritual. E Pedro disse isso aqui. Jesus falou: Pedro, quando você for convertido, fortalece os seus irmãos. Pedro, mais que depressa, voluntarioso como era, disse: eu vou com o Senhor, ou para a morte ou para a prisão, eu estarei contigo.
Jesus no 34 diz para ele: Pedro, você não vai fazer isso, porque 3 vezes me negarás antes que o galo cante. Deixa Pedro. E meus irmãos, quando este Pedro, que parecia ser de grande influência, juntamente com João e Tiago na igreja de Jerusalém, este mesmo Pedro, que era reputado pelos crentes da igreja de Jerusalém como sendo uma coluna da igreja, teve algumas passagens nas Escrituras, mas esta daqui é marcante demais. No verso 11, no verso 9 e no verso 10, ele, juntamente com João e Tiago, despedem Paulo e Barnabé, estendem a ele a destra de comunhão. E vocês se lembram que eu disse que a destra de comunhão era um abraço gostoso, forte, um abraço que dizia assim: estou com você, concordo com você, com a tua pregação, com o evangelho que você está anunciando, porque é o mesmo que eu anuncio, e porque somos unidos na fé, eu estendo a você a destra de comunhão. E aí tanto Pedro como Tiago e João é como que enviassem o apóstolo Paulo e Barnabé para que eles continuassem o ministério. Como que enviassem? Porque o apóstolo Paulo não foi enviado pelos outros apóstolos. O apóstolo Paulo iniciou seu ministério independentemente da autorização de qualquer apóstolo. Mas quando eles despedem Paulo, é como que tivessem despedido Paulo para que ele continuasse ou permanecesse no seu trabalho de evangelização junto aos gentios. Enquanto Pedro junto aos judeus, Paulo junto aos gentios, pregando o mesmo evangelho. Mas no verso 11 acontece algo muito marcante. Paulo relata a igreja da Galácia dessa forma: quando porém, passadas essas coisas, Cefas, Pedro, veio a Antioquia, Pedro sai de Jerusalém e vai em direção à Síria, especificamente falando a Antioquia. Paulo diz aqui que quando Pedro vai a Antioquia, Paulo resiste a Pedro face a face, porque Pedro se tornara repreensível. Homens que muitas vezes parecem de maior influência precisam de repreensão. Homens que muitas vezes são reputados ou considerados colunas da igreja precisam de repreensão. E foi isso que Paulo fez. Paulo resiste Pedro face a face, ou se nós podemos colocar no nosso dia a dia, Paulo resiste Pedro na cara. Paulo olha para Pedro e resiste a Pedro na cara, que Pedro estava fazendo algo errado, ou algo que contradizia a pregação do Evangelho. Vocês, se voltarem comigo um pouquinho, aí no verso 2, eu disse isso na semana passada, que Paulo expõe o Evangelho aos que pareciam de maior influência, para que de algum modo não correr ou ter corrido em vão. Pedro foi resistido na cara. Houve a necessidade de Paulo resistir face a face a Pedro, porque Pedro, em algum momento da sua jornada cristã, da sua caminhada cristã, ele estava correndo em vão, porque era para Pedro pregar o mesmo evangelho que Paulo. Embora Pedro estivesse numa outra localidade, em uma outra nação, pregando a um povo específico, e Paulo a um outro povo, era necessário que ambos, Pedro e Paulo, pregassem a mesma coisa. Se assim não fosse, eles estariam correndo em vão. E o que os irmãos ano passado, é necessário que nós tenhamos unidade na fé. É necessário que essa igreja se mantenha.
Irmãos, quando Paulo resiste face a Pedro, porque ele se torna repreensível, do verso 1 até o verso 14, o texto relata algo sobre Pedro que era muito característico de Pedro. Pedro era um homem inconsistente, ou seja, Pedro não tinha firmeza. Pedro era um homem inconsistente. Não se conhecia em Pedro uma firmeza de vida. Meus irmãos, nessa época, quando Paulo pregou o Evangelho, quando os discípulos outros estavam pregando o Evangelho, começou a acontecer algo bastante grave no meio da igreja. Por quê? Aos judeus era pregada a palavra, aos gentios era pregada a palavra, e começou a haver uma gravidade com relação a isso, porque os judeus não gostavam de se relacionar com outras nacionalidades, os judeus não gostavam de outros povos, os judeus se achavam o máximo, os judeus se achavam superiores, como se acham até hoje. E os judeus, meus irmãos, passaram a ter algumas dificuldades com os gentios que estavam sendo convertidos. E no verso 12, Paulo continua dizendo à igreja da Galácia: com efeito, antes de chegarem alguns da parte de Tiago, e parece que Pedro desce até a Síria, a Antioquia, e parece-me que a gente não há como precisar em que tempo foi isso, mas parece que logo após Pedro ter ido a Antioquia, parece que alguns emissários ou alguns crentes são enviados por Tiago para presenciarem e verificarem o que estava acontecendo ali na Antioquia. E percebem, meus irmãos, que ao chegarem ali, comia com os gentios. Quem comia com os gentios? Pedro, Cefas, Simão. Este Pedro estava na Antioquia, não com judeus, mas com gentios. Chega alguns crentes enviados por Tiago, da igreja de Jerusalém, e quando eles chegam, eles presenciam que Cefas e Pedro estava comendo com os gentios. E o fato de Pedro comer com os gentios, o fato não é tão problema assim. O grande problema é que os judeus se mantinham firmes com relação ao Levítico. Quando lá na lei levítica, quando Moisés escreve o seu livro aos Levíticos, ali existe uma série de restrições alimentares ou dietéticas que o povo de Israel não podia se contaminar. O judeu não podia comer algumas coisas que o gentio comia, mas eram leis levíticas, eram leis expostas no livro chamado Levítico. Eram leis alimentares ou dietéticas que os judeus cumpriam à risca. Qual que era o problema? É que após a conversão a Cristo, eles continuavam com essas leis, ou eles continuavam cumprindo isso. Nós não podemos comer, porque se Moisés diz, está dito. Perceba a gravidade. E aí, meus irmãos, Tiago envia esses homens chegam lá e observam que Pedro está comendo com os gentios. Está comendo. Continuando aqui. Quando esses judeus chegaram de Jerusalém e presenciaram isso, o que é que Pedro fez? Pedro afasta-se e por fim aparta-se, temendo ou temeroso, com medo da circuncisão. Irmãos, percebam que gravidade é esta. Pedro primeiro se afasta destes gentios convertidos a Cristo, mas depois ele se aparta destes homens. É como se ele tivesse se afastado
abandonado. Estes homens que ele havia dito em Atos 15:11, estes homens foram chamados assim como nós. Deus não os rejeitou, assim como Deus não nos rejeitou. O Espírito que habita em nós é o mesmo Espírito que habita neles. Porque é então que Pedro abandona, afasta-se e aparta-se desses irmãos. Obrigado, irmão. Percebam que é por isso que Paulo resiste a Pedro na cara. Era necessário que Pedro fosse repreendido, e Paulo foi usado por Deus para fazer isso. A atitude de Pedro suscita no coração de Paulo repreensão. E era necessário que Paulo repreendesse a Pedro. No verso 12, meus irmãos, eu escrevi aqui que os irmãos gentios são abandonados por Pedro por causa dos grilhões que o prendiam. Marcelo, que tipo de grilhão que Pedro estava aprisionado? Que tipo de prisão Pedro estava aprisionado? Pedro estava aprisionado na política. Além de Pedro ser inconstante, além de Pedro ser um homem que não era firme naquilo que ele pregava, Pedro era um homem politiqueiro. E nós vamos ver por que Pedro era politiqueiro. E meus irmãos, como a política é danosa dentro da igreja. Vocês querem que comece a haver divisão aqui na igreja? Passemos a ser políticos. Vocês querem um racha nesta igreja, nesta congregação? Vamos botar a política em prática aqui na igreja. E vocês vão ver a política contaminando, corroendo e danificando as estruturas desta igreja ou desta congregação. Irmãos, eu já presenciei em várias oportunidades a política corroendo e fazendo muito mal ao corpo de Cristo. Há pouco tempo eu fiquei sabendo que havia um homem numa igreja presbiteriana, não vou dizer em que cidade que foi, que este homem queria muito ser presbítero. Este homem ele queria muito, aliás, continuar no presbiterato. Mas na igreja presbiteriana do Brasil existem eleições, e eleições foram feitas. Este homem não foi reeleito, este homem foi mal votado, ou pouco, melhor dizendo, pouco votado. O que aconteceu? Este homem começou a abandonar a igreja porque não fora bem votado. Meus irmãos, nós estamos, vamos dizer, começando esta igreja, esta congregação. Essa igreja é nova, é bem novinha. E é o que eu quero dizer aos irmãos dessa igreja que desejam ocupar algum cargo. Por favor, não façam política aqui dentro. Por favor, não sejam politiqueiros aqui dentro. Creiam que Deus tem uma obra para cada um de vocês, para mim também. Não há necessidade mínima que seja de nós ficarmos ofendidos ou bravos com Deus ou com os membros, se não for dado a nós o cargo que nós tanto esperamos ou que tanto almejamos. Não façam isso, por favor. Comecem a pensar, comecem a amadurecer o coração de vocês com relação às Escrituras, homens dessa igreja. Que nós precisamos de homens fervorosos, homens responsáveis, homens firmes, homens constantes, homens consistentes. Mas nós não precisamos aqui de homens politiqueiros. Não precisamos de forma alguma. Mas Pedro, meus irmãos, era um homem politiqueiro. Por quê? Porque ele se afasta, ele se aparta de um grupo que Paulo chama aqui da circuncisão. Ou seja, havia alguns homens na igreja de Jerusalém que diziam o seguinte: a obra de Cristo Jesus na cruz do Calvário não é suficiente. Por quê?
porque é necessário que os gentios permaneçam na lei de Moisés. É necessário que os gentios permaneçam na antiga aliança, ou nos ditames legais da velha aliança, com relação à circuncisão e com relação também, como Pedro fez, às leis alimentares ou dietéticas. Estes, nós podemos dizer isso, era o partido da circuncisão que Pedro tanto temia. Mas Marcelo, Pedro não era um homem que parecia de maior influência? Ele parecia, mas Pedro não era reputado coluna da igreja, e este é um perigo muito grande, porque se Pedro aceitou esta reputação de coluna da igreja, ele deveria proteger aqueles que o reputavam coluna da igreja. Não é assim que funciona? É assim que funciona. Olha, vocês me reputaram coluna da igreja, eu devo algo a vocês, mesmo que eu tenha que me afastar, mesmo que eu tenha que me apartar de irmãos crentes, já que vocês me reputaram alguma coisa, eu devo algo a vocês. E meus queridos irmãos, quando nós ficamos devendo algo a alguma pessoa dentro da igreja, isso é pernicioso demais. Irmãos, nunca devam nada a ninguém dentro da igreja a não ser o amor. Com exceção do amor, devam, aliás, com exceção do amor, não devam nada a ninguém. Bajulação, por favor, não devam isso a ninguém. Reputação de coluna, não devam isso a ninguém, por favor. Se disserem a vocês que vocês são de grande importância, não façam caso disso, não aceitem isso. Se um dia quiserem bajular vocês, por favor, rejeitem bajulações. Igreja não é lugar para isso. A igreja é lugar para quê, Marcelo? Para amar. Para amar. E Pedro deixa de amar esses irmãos gentios porque ele devia alguma coisa aos da circuncisão. Queridos irmãos, no verso 13 nos diz: e também os demais judeus dissimularam com ele, com Pedro, a ponto de o próprio Barnabé, que estava na Antioquia com Paulo, ter se deixado levar pela dissimulação deles. Meus irmãos, percebam que Pedro, ele entra no jogo da hipocrisia destes homens da circuncisão. Percebam que Pedro, que era um homem sem firmeza, sem consistência, ele entra no jogo desses irmãos, desses dissimuladores ou desses hipócritas, desses irmãos falsos. E ele entra nesse jogo, e ele entra tão de cabeça que ele leva junto Barnabé. E o próprio Barnabé se deixa levar pela dissimulação deles, tanto destes homens quanto do próprio Pedro, desta coluna da igreja de Jerusalém. Meus irmãos, a atitude de Pedro influenciou outras pessoas. A política de Pedro causou divisões. Perceba que quando Pedro se afasta ou se aparta dos gentios, ele cria divisão. Essa divisão perturbou por demais a comunhão cristã na Antioquia, nesta comunidade. Perturbou demais, porque Pedro se deixou levar. E aqui, meus irmãos, parece que Pedro ele se esquece do Evangelho. Parece que Pedro aqui ele se esquece do que ele tinha dito lá em Atos 15 e 11. Parece que Pedro aqui ele está confuso quanto àquilo que ele crê. Porque um homem que crê em Cristo Jesus, ele tem que se manter firme. Mas ele cai também. No verso 14, Paulo diz: quando porém vi que não procediam corretamente,
quando Paulo poderia, vamos dizer de outra maneira, mas da mesma forma. Quando, porém, vi que não procediam corretamente ou de maneira desonesta, Pedro, Barnabé e os outros da circuncisão, eles estavam procedendo de maneira desonesta ali naquela comunidade. Paulo disse a Cefas ou a Pedro, na presença de todos. É interessante que Paulo não conduz Pedro para a salinha. Paulo, no meio de todo mundo, repreende a Pedro na cara e diz assim: se, sendo tu judeu, vives como gentil, como é que Pedro está vivendo como gentil? Pedro, ao se assentar e a comer com os gentios, Pedro não está fazendo caso da sua posição de judeu, de israelita. Pedro, ao se assentar com os gentios e chamá-los de irmãos e comer com eles, Pedro não está fazendo caso da sua posição de judeu. E é como que ele se misturasse com aqueles irmãos gentios. E Paulo fala para ele assim: se sendo tu judeu, vives como gentil e não como judeu, que você está comendo com o gentil, por que obrigas os gentios a viverem como judeus? E Paulo faz uma pergunta extremamente constrangedora para Pedro, até porque Pedro está em meio a todas aquelas pessoas, e essa foi uma repreensão ou foi uma bronca pública no meio de todos aqueles que estavam com Paulo. Irmãos, o assunto que estava sendo envolvido ali era um assunto muito sério, era um assunto que envolvia comunhão cristã, era um assunto que envolvia salvação, era um assunto que envolvia possível divisão no corpo de Cristo, naquela localidade. E era um assunto que envolvia algo muito sério, que Cristo não é suficiente, ou que a obra salvífica ou salvadora de Cristo não é suficiente. Era necessário que Pedro passasse por uma repreensão pública, porque o que ele estava fazendo era público. Era necessário que Pedro passasse por uma situação constrangedora, porque ele estava constrangendo, ou ele estava difamando, ou ele estava denegrindo a própria mensagem do Evangelho. E era necessário que Paulo fizesse isso publicamente. Irmão, será que nós aqui, algum de nós, está se portando como Pedro fez? Será que algum de nós aqui no seu caminhar tem se mostrado dissimulado com relação ao Evangelho? Será que algum de nós aqui, e aí eu me incluo, será que algum de nós tem sido desonesto com relação à mensagem da palavra? Será que nós estamos sendo, será que está sendo necessário que nós passemos por uma repreensão pública para nós deixarmos de mentir com relação ao Evangelho? Será que nós estamos precisando passar por uma repreensão pública para nós deixarmos de denegrir a mensagem do Evangelho? Marcelo, vamos para a prática. Quando é que eu posso denegrir a mensagem do Evangelho? Quando eu prego o Evangelho de forma errada, quando eu anuncio alguma coisa que não é o Cristo, quando eu aponto para alguma coisa que não é o Cristo, quando eu coloco algo no centro que não é o Cristo, quando eu anuncio para a pessoa alguma coisa que não é o Cristo, quando eu confundo a cabeça das pessoas com tudo que se pode confundir e não coloco Cristo para tirar a confusão. Meus irmãos, percebam aqui, meus queridos, que quando Pedro se afasta e se aparta, temendo homens, Pedro aqui está dizendo em alto bom som: mais me importa ser louvado do que louvar, mais me importa estar
graça, aquele que me salvou por misericórdia, aquele que me salvou sem eu merecer. Percebam, meus queridos irmãos, que esta é uma realidade até hoje. Nós nos afastamos, nós nos apartamos daqueles que nós não queremos por perto. Nós não queremos por perto. Isso, meus irmãos, é terrivelmente danoso para o corpo de Cristo. Quando Pedro faz isso, quando Pedro se afasta, se aparta dos irmãos gentios por causa do uso da circuncisão, Pedro não pensou uma coisa muito séria. Pedro estava deixando irmãos para se juntar a dissimuladores. Pedro estava deixando os irmãos para se juntar a mentirosos. Pedro estava deixando os irmãos para se juntar àqueles que estavam proclamando que o Cristo não é suficiente. Pedro estava deixando os irmãos para se juntar àqueles que estavam denegrindo a obra salvífica de Cristo Jesus. E eu pergunto para os irmãos: Pedro poderia ter se mantido constante, consistente, firme junto a estes irmãos e com a mensagem do Evangelho anunciar a esses que a dissimulação e a desonestidade não cabem a crentes, não cabem a cristãos. Isso é tão sério, isso é tão sério. Quando eu olho para vocês, e quando vocês olham para mim, é necessário que nós comuniquemos verdade. Quando eu olho para vocês, vocês olham para mim, é necessário que nós comuniquemos uns com os outros veracidade. Eu não posso conviver com vocês mentindo. Vocês não podem conviver comigo me enganando. Eu não posso ser dissimulado com vocês. Vocês não podem ser desonestos comigo. Nós somos irmãos em Cristo Jesus. Se nós não tivermos unidade aqui dentro, que tipo de evangelho nós passaremos para aqueles que ainda não estão aqui conosco, ou mesmo que irão para outras igrejas evangélicas cultuar ao Senhor com outros irmãos? Irmãos, precisamos ser honestos, precisamos ser verdadeiros, precisamos ter a coragem de olhar nos olhos uns dos outros e dizer assim: irmão, vamos caminhar juntos. Tem um pastor que eu gosto muito, chamado Messias Anacleto Fosa, pastor da igreja presbiteriana independente de Londrina, já está jubilado, tem mais de 70 anos. E acho interessante nas pregações dele que ele diz assim: olhem para mim, olhem nos meus olhos. Esse pastor fala isso. Eu acho tão bonito quando ele fala isso. Ele fala assim: olhem para mim, olhem nos meus olhos. Porque, irmãos, nós precisamos olhar nos olhos uns dos outros com verdade. Nós precisamos olhar nos olhos uns dos outros com honestidade. Nós precisamos olhar nos olhos uns dos outros e saber que nós não podemos mentir. Não podemos mentir. Nós precisamos olhar nos olhos uns dos outros e manter o olhar nos olhos uns dos outros. Eu fico tão triste que os crentes não querem mais olhar nos olhos uns dos outros. Parece que nós estamos devendo uma coisa a alguém. Porém, se nós estivermos firmes no coração, que nós precisamos dever, que nós não podemos dever nada, exceto o amor, aí sim nós passaremos a olhar nos olhos uns dos outros. Se nós nos afastarmos, olhar nos olhos será muito difícil. Se nós nos apartarmos, será muito difícil, porque a divisão já vai ter sido feita. Mas como é que nós podemos evitar divisões no nosso meio? Quando nós nos olharmos e em unidade prosseguirmos. Que nós façamos assim, que o Senhor nos agracie, que o Senhor derrame sobre nós misericórdia, e que nós possamos nos olhar sem bajulação,
sem constrangimento e sem dissimulação, para a glória, honra e exaltação do Cristo. Amém.